Bom, continuando essa série de vídeos sobre runas, a gente já entendeu mais ou menos o que é que cada coisa vai acontecer. A gente está entendendo que a runa ela vai se transformando em equipamento com mais status e, consequentemente, um dos equipamentos mais poderosos que você vai ter. Então, a gente começa a pensar, tá, mas o que é que eu quero fazer com isso? Como é que eu vou buildar? Qual é a melhor forma de eu buildar isso? E essa realmente é uma das questões que mais é feita para mim quando a gente está discutindo isso na nossa guilda. E a resposta é que depende. Só que existem builds e existem formas de você buildar que não dão tanto trabalho e você sabe que vai funcionar em todos os tipos de personagens e em todos os tipos de TMR. Então, existem uns padrões. Eu não vou falar sobre as passivas, não agora, mas eu vou falar mais sobre o efeito de grupo. E é aí onde a gente consegue entender melhor. Então vamos voltar para cá. No geral, se essa parte de esquerda ele é um site defensivo, então você vai tentar fazer algo que aumente a sua resistência. Como é que eu vou fazer isso então? A melhor forma que eu vejo isso é que só vão existir, se você está pensando só em defesa a ponto de resistir dano, você tem três tipos que vão ser as coisas que quando você lê aqui você consegue entender que são os melhores, que é HP, defesa e SPR. Essas três vão ser as três tipos de runas que vão ajudar você a sobreviver mais. Elas são boas ou são ruins? Eu não sei, depende mais de você. O que há um grande debate hoje, e que é uma das coisas que eu acho bem interessante, é que se você colocar HP, você vai estar dando um potencial maior ao seu HP. Isso sempre ajuda um pouco na sua sobrevivência. E você pode utilizar a resistência elemental, é algo que poucas as coisas tiram e poucas as coisas, menos personagens ainda penetram nesse tipo de defesa, de coisa defensiva. Então ele é bem interessante. E defesa e SPR sempre você consegue colocar. Hoje em dia existe muita coisa que penetra tanto em defesa quanto em SPR, então é mais complicado de você querer utilizar isso. E aí a gente tem as outras coisas. O outro tipo defensivo que é bem interessante é o de Lucky e o de Evade, se você quiser criar um TMR para personagens de evasão, e até um personagem de Critical Evade, se você está pensando em evadir o crítico, porque assim, existem alguns personagens que ganham um boost muito grande quando você faz isso, então há talvez a possibilidade de você utilizar runas para isso. Não aconselho muito porque eu prefiro que eu garanta a minha defesa com HP ou resistência elemental do que isso, mas eu não posso dizer que isso aqui é inútil, mas é bem não utilizado. E ainda há um pequeno detalhe sobre as runas de TP, o bônus de TP que ele aumenta o Acquired AP. Ou seja, você tem um personagem que eu não quero que ele sobreviva, ou eu sei que ele vai sobreviver, mas ele precisa de muito AP, talvez você vai querer fazer isso daqui. Não recomendo tanto, mas é interessante a gente sempre entender o que é que a gente vai entender as possibilidades. Ao mesmo tempo em que isso aqui é pensando no lado defensivo. Aqui a gente pensa no lado defensivo e aqui a gente pensa no lado ofensivo. E aí a gente pensa, o que é que eu vou utilizar? Temos diversos tipos de bônus e o que é que seria o mais interessante. Então, eu vejo que no meta de Evade, pelo menos para mim, Dex e Acurácia, e em especial Acurácia, vão ser os principais. Na verdade, Acurácia para mim é o principal. Todos os meus DPS vão ter Acurácia, porque eu provavelmente vou ter mais chances de acertar personagens que têm uma grande evasão. Entretanto, se eu tenho um personagem com já hits garantidos ou alta acurácia, eu não vou precisar pensar em acurácia. Eu vou precisar pensar em ataque, magia, dependendo do tipo do meu personagem, ou até critical hit, dependendo do meu personagem. Por exemplo, a Luarta de Natal se beneficiaria bastante de ela ter uma chance ainda maior de dar um dano crítico, assim como que o dano crítico dela fosse maior. E
Caso meu personagem já não queira bater, que ele não, eu não preciso que ele bata. Eu só preciso que ele talvez sobreviva. Então, um tipo bem interessante é o tipo de agilidade. Porque essa agilidade aqui, ela são 3 pontos. Ela só dá 3 pontos. Mas isso também influencia no seu status principal. Então, o que é que a gente está vendo aqui? A agilidade, no geral, ela é o tipo de status e de bônus de site que vai influenciar e que vai ajudar qualquer personagem, porque agilidade nunca é demais. Até porque cada vez mais personagens mais ágeis estão aparecendo, personagens mais ágeis podem fazer que ele tenha duas vezes, que ele ataque duas vezes. Isso é bem prejudicial, seja para qualquer time que você enfrente. Então, a age é interessante. Só que aí tem uma coisa que poucos falam sobre isso, é que o bônus de set ele é influenciado também com o seu status principal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma runa de age, de HP, por exemplo, ele tanto vai estar dando HP aqui, quanto eu tenho no meu status principal 100 de HP. Então eu tenho 300 de HP que eu ganhei aqui, mais 5%. Por isso que é um bônus tão grande. Então, se a gente pensa em agilidade, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ele vai ter, por exemplo, mais um em torno de 3. 3 de agilidade mais 3. Isso dá em torno de 6 de agilidade. Qualquer equipamento que tenha 6 de agilidade hoje já é um equipamento que dá muita agilidade. A gente, no começo do jogo, a gente fazia a Hermes Sandals porque ela tinha 6 de agilidade. E a gente está conseguindo, com 3 runas de agilidade, ganhar a mesma coisa. Eu já ganhei 3 de agilidade em fazer isso aqui. E aí a gente tem o detalhe. Isso aqui, esses 3 de age, é adicionado ao seu equipamento. Então, se você tem um equipamento como o acessório da Black Rose Helena, ela já tem 5 de agilidade, mais 6 ela fica com 11 de agilidade. Então o equipamento fica ainda mais poderoso e isso é um diferencial muito grande. Lembrando que tem equipamentos também que tem 7 de agilidade, como é o caso dos Bells da Shiza. Então a gente tem 7 de agilidade mais 6, ela dá 13 de agilidade. É quase o bônus que uma carta pode dar, dependendo de qual personagem você está colocando. Então você tem que entender que isso é uma coisa que também vai te afetar em menos ou maior grau, dependendo de qual site você tá colocando. Só que a agilidade é sempre uma coisa que impacta muito com pouco. 10 de agilidade é muito que você está colocando. Então é sempre interessante de você ver isso. E como a gente builda, eu vou falar mais adiante, mas no geral é isso.